finalmente, as garantias de execução. Mecanismos de segurança contratual. Né? Por que eu peço uma garantia de execução? É uma segurança para que o contrato seja cumprido. Então, quem mais para que o contrato seja cumprido? É uma segurança para a administração no caso de uma punição, que se a empresa não pagar uma multa. Não é? Que a garantia apresentada cumpra às vezes. Então, por isso que eu exijo essas garantias. Né? A primeira delas, espécie de garantia, a garantia da proposta. Não é muito usual. Então era Não ontem é eu muito perguntei usual. na aula do professor. Oi? Ontem eu perguntei na aula do professor de ontem. Uhum. E ele também, assim, ele disse que hoje estava impraticável por conta dos sistemas não estarem preparados para a fase de garantia de proposta. O que acontece, ó, na garantia de proposta você tem, é como se fosse uma pré-habilitação, né? Isso. Mas tem 1%, limitada a 1% e tal. Garantia devolvida em até 10 dias, a lei prevê, né, a garantia da proposta, né? O professor Marçal, um grande doutrinador sobre licitações, ele critica muito isso. Então, mas eu trago assim, de modo muito breve, acho que não vale a pena de tomar muito tempo disso, que é muito pouco usual, garantia de proposta. Não é? Tem que analisar a proporcionalidade e adequação. Por que eu estou pedindo? Veja, ausência de benefício à administração e risco. Por que eu vou exigir para participar da licitação que você me deposite 1%? Para participar da licitação. Né? Então, assim, não traz benefício para a administração. Não traz. Os riscos são muito pequenos. É porque ontem eu dei uma situação que eu estou estudando para colocar a garantia de proposta numa licitação lá. A gente tem tudo nosso de saúde, a contratação dos médicos, nosso é terceirizado. Então, na prestação de serviços médicos, a gente contrata uma equipe se eu não me engano, 20 médicos, para atuar lá e fazer o gerenciamento de todos os serviços de saúde que inclui serviços médicos. Não tem médico de carreira lá. Tem um só. Acho que agora nem tem mais um. Agora não tem mais, esse aposentou. O recente acordo do Tribunal de Contas da União sobre isso. Tá, pode falar. 16 de maio da garantia de proposta, né? Tu diz ou do serviços médicos? Sobre as exigências em terceirização de serviço quanto à existência de quadro pró dentro. Sim, mas aí o que acontece? A gente fez concurso público e não apareceu. Não teve interesse. Não teve interessados, né? A gente refez, depois abriu um chamamento público para vir os médicos. Entendi. Enfim, daí não tem. Também que os valores... Não, daí não teve. Entendi. E daí nós fizemos a licitação e agora está vencendo os 5 anos, 60 meses, né? E quando a gente fez essa licitação, foi por conta desse negócio de não aparecer ninguém para se cadastrar nas provas, enfim, não tinha, e especialista não vem mesmo participar. Aí... É uma questão de remuneração, né? Não está aí na remuneração, possivelmente. Está na remuneração. Fora do mercado, vamos lá. Não, daí a gente fez o levantamento que o gasto que a gente tem com a empresa é menor do que o que a gente tem para o município para alcançar a mesma remuneração por causa da folha, né? Do pagamento, os 20% dos impostos, lá, enfim. Daí a gente está acabando agora, a gente está preparando a próxima. Só que a gente não quer correr risco nenhum de que apareça aventureiros que não prestam serviço, que nem foi essa de manutenção predial, vieram 18 empresas. E eu já estou na 6ª e não teve execução do serviço. Né? Essa que eu falei para o professor da... Então, o prefeito queria garantir de que há continuidade do serviço. E quem quisesse participar, de fato, tenha todos os documentos e todos os especialistas para não ter interrupção do serviço. Aí, deram primeiro o prefeito queria a besteira de fazer presencial. Não tem como. Não tem explicação. Mas aqui na garantia de proposta, não vai ajudar nesse sentido. É possível exigir, porque veja, você vai ter um valor estimado, né? Se o valor estimado
dessa licitação é 8 milhões. 8 milhões para 12 meses. Para 12 meses. 12 meses, 8 milhões. Você vai pegar 80 mil de garantia da proposta. Entendeu? Você vai ter que pegar a garantia da proposta, 80 mil reais. Então, o máximo é 1%. Tá? Você vai ter que justificar. Só a lei prevê, é possível, vai ter que ter um justificativo. O professor Marçal até coloca uma situação anômala, porque é uma pré-habilitação, mas primeiro você tem a fase de credenciamento, julgamento das propostas, depois que a habilitação, daí para garantir que a proposta tem uma pré-habilitação, você tem que colocar antes do credenciamento, no curso do credenciamento. De todo modo, ela é devolvida, né? Enfim, ou extinta, né? A garantia. E, como toda garantia, já reforço desde aqui, ela incide no preço. Talvez essa não, 1% e tal, mas toda garantia tem um custo, e este custo ele é elevado no valor, na proposta. Tá? Mas eu entendo, às vezes, a preocupação. Agora, mais do que garantia de proposta, são as estratégias para que efetivamente a pessoa que for contratada preste o serviço. Né? Então, você tem que exigir do licitante o vínculo negocial entre o especialista e o licitante. Tem que comprovar esse vínculo. Mas a gente não pode pedir de tudo, né? Não, você pode comprovar o vínculo, você pode comprovar o vínculo da equipe de trabalho. Você pode pedir atestado de capacidade técnica. Sim, o atestado a gente já os especialistas. Ou seja, para demonstrar que a empresa já, né, atua nessa área, não é aventureiro. O vínculo negocial, o vínculo entre a equipe de trabalho e o licitante, não necessariamente pode ser um vínculo, necessita ser um vínculo trabalhista, porque ele precisa ser empregado, um sócio só. Aí tem aquele requisito na lei que pede uma declaração de compromisso futuro. Tem que ser um negócio preliminar entre eles, mas o licitante tem que apresentar essa equipe e apresentar um vínculo. Todo o negócio admitido em direito, negócio preliminar admitido, no sentido, se eu for vencedor da licitação, você presta serviço para mim. É um negócio preliminar, né? Isso Está pedindo isso, né? tem que ser, enfim, solicitado, tem que ser bem escrito, testado de capacidade técnica, não é? E assim, a fase de planejamento é o grande lance de sucesso dessa contratação, da execução dela. Tá? Possivelmente alguma garantia da proposta, perdão, da execução, não da proposta em si da execução. Tá? Mas enfim, a garantia da proposta está aqui, ela existe, tem esses termos aqui apresentados no 58, pouco usual, situação um pouquinho fora da moda. Assim. E agora ficou complicado, né? Complicado pelo sistemas, sistema, enfim. Né? Então vamos ao grande ponto, que é a garantia da execução propriamente dita. Garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas ao tempo em que acautela a administração. Porque, claro, quer garantir a execução, mas também a cautela, se eu vier por uma multa, se gerar um prejuízo, aquele serviço prestado ou fornecimento, né, gera um prejuízo para a administração, e eventuais indenizações de responsabilidade da empresa, eu posso me valer da garantia da execução apresentada. Tá? Na fase de planejamento, fase interna da licitação, que eu vou avaliar isso de acordo com o objeto que eu pretendo, né? Eu tenho que avaliar se eu preciso ou não da garantia de execução e o seu percentual. A lei me coloca um percentual normal aí de 5%, justificadamente até 10%. Nos casos, né, de serviço de grande vulto, lembra? Milhões lá, 262 milhões, pode ser até 30%, tá? Em contratos continuados, eu falei do contrato de 30 meses, qual que é a base de cálculo da garantia? 12 meses, ainda que o contrato seja de 30 ou de 60. A base de cálculo eu considero 12, tá? Para a base de cálculo. E aqui novamente, o custo da garantia reflete no preço. Se eu tenho que prestar uma garantia e eu vou ter um custo para ter essa prestação de garantia, isso vai refletir no preço da proposta. É custo.
a empresa. Então, o preço da proposta. Então, eu vou pagar mais caro, com certeza, porque eu estou exigindo uma garantia em um percentual X, até 10% aqui. Tá? Tenham isso em mente. Nos casos de contratos, olha o que diz o artigo 111, não é? 101. Os casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, então, né, vai levar para fazer um reparo, né? Tem computador, vai levar fora da administração. O contratado ficará como depositário e o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Entende? Então, se ele vai levar um bem, ele fica como depositário. E aí, a garantia, eu posso exigir dele que preste a garantia sobre os bens que ele está levando. Ele vai levar no veículo para arrumar, no equipamento. Então, preste uma garantia no bem que você está levando. Isso é possível também. É isso que prevê o 101. Tá? Porque a responsabilidade do contratado é uma cautela. É obrigatório isso? Não, mas é possível de se exigir. Tá? No artigo 156, a questão da multa. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores, no caso de ilícito, foi superior ao pagamento eventualmente devido pela administração contratada, além da perda do valor, a diferença descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente. O que quer dizer aqui? Né? Eu prestei um serviço, mas eu respondi um processo coletivo, porque ela tem essa execução, e eu tenho valores para receber. Eu estou prestando serviço e emiti a minha fatura para receber, vamos imaginar, 100 mil reais de prestação de serviços, serviços médicos, aí, 8 milhões, 12 meses, 500, 600 mil, 500, 400 mil mês, né? Mas houve um processo punitivo por algum ilícito, demora no atendimento dos plantões, demora em determinado, falta aqui e ali, aí o processo levou uma multa de 1% do valor da fatura, do contrato, etc. 10 mil de multa. Como ele tem 500 mil para receber, eu desconto dos 500, vai receber 490 mil, desconto os 10 mil da multa. Quando é que eu faço isso? Quando a multa é aplicada e ela é exigível. Bom, então eu estou julgado o processo administrativo, né? Aí eu posso executar o valor que é descontado do valor que ele tem a receber. Tá? Mas vamos imaginar uma situação diversa que tem lá a receber 50 mil e a multa é 60 mil reais. Então você tem 50 mil para receber, abaixo dos 50 mil ainda falta 10. Aí é notificado para pagar. Se ele não paga, a garantia serve para isso. Eu assumo a garantia. Tá? É essa lógica aqui. Já vi pessoas criticando isso. Não, na lei 866 não tinha essa glosa, né, do valor a receber. Se eu receber uma multa, a garantia podia ser acionada se eu não pagasse. Mas a administração não podia reter o meu valor, tinha que me pagar, etc. Mas assim, não faz muito sentido, né, gente? Não faz muito sentido. Você tem um crédito e um débito, você vai para a administração pública pagar para ele e depois esperar que ele pague a guia que você está mandando da multa, né? Não faz sentido nenhum. É só pôr isso no edital, no instrumento convocatório, que não é surpresa para ninguém, deixando as claras, ó, se você for multado, tiver dinheiro para receber, eu vou descontar. Do jeito que está aqui, né, na lei. Pronto. Não vai alegar ignorância, dizer, não, fui surpreendido. Não, nada disso, né? Regra de jogo, muito normal. Espécies de garantia. Vamos trabalhar sobre elas, que eu acho que vale a pena, não é? A primeira delas é calção de dinheiro. De modo geral aqui, calção de dinheiro, títulos da dívida pública emitidos na forma escritural, mediante registro, sistema de liquidação, custódia do Banco Central e avaliados em seu valor econômico, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. Seguro garantia. Exato. Fiança bancária, né? Emitida por banco aí, autorizada a funcionar, naturalmente autorizada a funcionar no país. E título de capitalização custeado por pagamento único, resgate total. Bom, essas são as previsões de garantia previstas na lei. Calção em dinheiro. O que significa isso? Depositar dinheiro
no valor da garantia e uma conta aberta especificamente para isso, tá? E fica retido, né, até a data estabelecida no contrato, enfim, e é restituído com correção. Então é uma conta, depositada numa conta, que é corrigida, com correção, aí de acompanhar a inflação, correção de poupança, uma conta aberta, especificamente para, no âmbito federal, uma regulamentação no âmbito da administração pública federal, que é obrigatória na Caixa. Por isso eu trouxe, entre aspas, como modelo de cláusula do edital, que eu peguei federal, a garantia deverá ser depositada e efetuada no obrigatório na Caixa Federal, em conta específica com correção monetária. Esse é o modelo. Agora, a instituição financeira eventualmente contratada por vocês, por licitação, Banco do Brasil, ou eventualmente contratada, qualquer uma que seja autorizada, né? Mas o importante é que tenha uma conta bancária aberta especificamente para isso, então a administração bancária para isso, tá? Então ela vai ter uma conta, ó, conta específica. Claro que a administração, eu pretendo apresentar em dinheiro uma conta bancária aberta especificamente para essa finalidade do banco aí. A finalidade de garantia das de licitações. garantia. Então aí você vai indicar. Das licitações, né? Não precisa ser o contrato que... X. Veja, aqui é até 10%, sim, justificado até 10%, de regra, do valor da orçado pela administração. Tá? Que é a base de cálculo, não indiquei aqui a base legal, 96 da lei. Tá? E o percentual indicado é até 10, até 10. Então, 5%, mais 5%. Valor estimado da contratação, 1 milhão. 5% de 1 milhão, 50 mil. 50 mil ele vai, 50 mil e vai depositar para a administração pública como garantia, numa conta aberta. Para essa finalidade, ele não pode resgatar, né? Essa conta tem que ser de movimentação autorizada pela administração. Porque se ele puder resgatar a hora que ele quer, muita finalidade, não tem muito sentido. Né? Nossa, gente, não botou o microfone. Faz de conta, né? Quando eu vou ser chamado aqui para dar o restinho da aula, né? 2 horas falando sem microfone. E aí, então, não tem muito segredo, mas vocês imaginam, ele vai tirar os 50 mil, estou meio errado aqui, ele vai tirar esses 50 mil reais e vai depositar, isso tem um custo, né? De capital, desse dinheiro ficar ali parado, assim dizer, não é? Então, por isso que impacta no preço. Ainda que ele vai ter esse recurso devolvido, isso impacta no preço. Me parece muito tranquilo, né, perceber isso. Mas é assim que funciona, é bem tranquilo enfim, não me lembro de uma licitação em que houve essa previsão. Aí o contratado normalmente não opta por essa, porque ele tem que ter o dinheiro disponível e depositar, né? Título da dívida pública. Aqui é o seguinte, sempre que eu converso com as pessoas não param muito para refletir sobre essas garantias, né? Mas o que é o título da dívida pública? O título aqui da dívida pública vocês investem em tesouro direto? Já ouviram falar de tesouro direto? Economia, compra um tesouro direto. O título da dívida pública é emitido pela União Federal. Ela capta recursos popular para cobrir dívida, para fazer investimento, etc. Tudo dentro de uma normalidade, de uma regulamentação também, né, limitada, etc. e tal. Assim, normatizada, com base em lei, né, com limite de emissão, mas é um título que é emitido para captar recursos. Isso é um título da dívida pública. Porque daí eu compro o título e eu sou credor da União. Entenderam? Eu sou credor da União. Então eu vou lá e compro um título. Eu tenho um pedacinho desse título. É o que a gente fala mesmo do Tesouro Direto. Esse Tesouro Direto é a compra de títulos emitidos pela União, em que eu me torno credor e eu recebo, né? Porque eu estou comprando um título de dívida, porque eu vou receber os valores que aquele título indica que vai me pagar.
IPCA mais 7% de juros ao ano. Opa, eu vou receber a variação do IPCA mais 7% de juros do ano. É um bom investimento, vou e compro o título, tá? O que eu posso utilizar na licitação são títulos da dívida pública emitidos de forma escritural, são os eletrônicos, tá? O título escritural é o título eletrônico. Então, o de papel custodiado não é admitido. Tem títulos de dívida pública de papel, não é aceito, é o eletrônico. E esses títulos têm que ser registrados em sistema centralizado de liquidação e custódia. Centrais de custódia admitidas é a Selic, que é o sistema especial de liquidação, é um sistema Selic, tá? E Bolsa de Valores. Títulos federais, então, são promessas de pagamento, como diz, do governo, representada pelo Tesouro Nacional, né? É o órgão central da União Federal, e que garante, enfim, que emite e que garante os pagamentos. Não é basicamente o governo. Não, o Tesouro não quebra, se quebrar, o país é que quebra, né? Então, o Tesouro Nacional não quebra. Quando emite o título, o governo torna-se devedor. Quem compra, o governo está financiando de acordo com os índices do papel, não é? Nós temos títulos de empresas também, né? As empresas que têm ações na bolsa podem emitir títulos, né? As debêntures, né? Tá? Bom, então perceba, esse título ele tem que ser escritural de forma eletrônica e tem que estar custodiado nessas centrais. Aí, gente, eu fui tentar entender como é que isso é operacionalizado. Porque vocês já viram na prática alguém apresentar algum título? Isso não acontece muito, né? Nos nossos editais do Estado do Paraná, nós não temos como isso vai ser resolvido. Então, por isso que eu até trouxe para vocês entenderem, né? Olha o que a ANAEL fez em uma licitação, de uma orientação sobre a apresentação dos títulos, né? Então, a proponente, detentora do título da dívida, ela deve efetuar o depósito dessa garantia mediante a transferência do título lá no Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic. Então, tem um sistema... eu não trouxe a imagem do sistema, não. Ele tem um sistema que é fácil você entrar lá e tem os bancos estão nesse sistema tal. Possivelmente, você só consegue, porque você compra o título através de uma instituição financeira, por exemplo, o Banco do Brasil. Você utiliza do Banco do Brasil para comprar o título Selic, o título do Tesouro. Selic é um papel, né? Tesouro Selic é um papel. É um dos títulos. Mas aí o que acontece? Que é o agente custodiante, daí o banco naquele caso. Então aí você tem que pedir para o banco efetuar essa transferência, entende? Esses títulos deverão ser emitidos de forma escritural, eletrônico, por meio custodiado no Banco Central e avaliados conforme o Ministério da Fazenda. Somente será válido o aporte de garantia da proposta nessa modalidade caso a transferência do ativo seja concluída até as 14 horas, data limite prevista no cronograma para esse aporte, mediante a apresentação do anexo A devidamente preenchido. Títulos aceitos, é o indicado aqui, o que vai ser aceito e ser transferido. A valoração dos títulos, do preço dele, como é que vai ser, porque, por exemplo, eu tenho aqui, na letras do Tesouro Nacional, eu tenho 1 milhão, né? Mas esse 1 milhão nominal vai ser aceito 90% dele no preço divulgado, enfim, por causa do deságio que pode haver e da segurança da administração pública. E aí, como é que vai fazer a operação no sistema de custódia, né? O bloqueio do título da dívida será feito mediante o seguinte procedimento. A proponente apresenta a instituição financeira, custodiante, então vai lá, você vai apresentar a carta para o Banco do Brasil para que ele faça isso, porque ele é o custodiante para você, né? A que esteja vinculado ao seu título, que providencia a transferência para a conta do agente custodiante junto à Selic. A instituição financeira, custodiante, providenciará a execução de comando de transferência no terminal do Bacen, enfim. Gente, uma loucura que eu tive para arrumar isso aí para vocês. Fiquei quase um dia para entender a operacionalização disso. É verdade, porque a gente não atua, né? Nos nossos editais. Gente, estou há 6 anos fazendo minuta padronizada na PGR. Eu atuo há 6 anos no consultivo, a gente tem minuta padronizada.
Isso, basicamente, ninguém faz. Basicamente, aqui nesse da ANEEL, é porque era uma concessão pública bilionária, né? E garantia de proposta. E essa aqui foi para garantia de proposta, se não estou enganado, como tinha que fazer. Tanto a garantia da proposta como a da execução é igual às modalidades do artigo 96, tá? São todos iguais. Mas assim, é um pouco incomum de se usar porque a gente não sabe como funciona. E a gente não coloca nos editais como ela funciona. Então, basicamente, o licitante, o licitante, tem que ter o título, ele pode se valer do título mediante essa transferência de título em garantia no sistema Selic. Aí, quando vier pra gente essa garantia, a gente tá frito. Porque não sabe como fazer. Na União Federal é uma coisa, né? Porque daí você está ali, né? Dentro da união do sistema que já é federal, etc. Mas para o município, claro, você vai ter que ter essa resposta com o órgão financeiro, junto com a instituição bancária, e vendo depois que a instituição fez a transferência e apresentando a certidão, o certificado de transferência, né? Mas, assim, essas consultas, tal, é mais difícil para nós, entidade não federal, né? Mas, se for para ser aceito, e se pretenderem isso, teria que discriminar um pouco mais, né? Detalhar isso no edital, se valendo, por exemplo, desse espelhamento de editais da União, para que isso seja apresentado. Eu até procurei, por exemplo, editais do Tribunal de Contas da União, nem detalham essa questão de título de dívida pública. Só lá, título de dívida pública, do jeitinho que está aqui, né? Título da dívida pública emitido de forma escritural, blá, 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 que é para inglês ver e ninguém cumpre, ninguém apresenta, porque não conhece de fato, né? Mas, a partir do momento, e agora, me parece que tem até uns títulos de garantia, emitido títulos justamente para servir como garantia. Em especial, garantia de aluguel, por exemplo. Então, você quer um investimento, né? Você compra o título do Tesouro, aí vai fazer um aluguel, você pode prestar o título como garantia do aluguel. Ele fica ali rendendo, o papel está em garantia, e aí tem um sistema assim, ó, a pessoa não vai executar, né, o locador, não vai executar, porque só na rescisão, etc. e tal, então tem toda uma formalidade, mas pode ser algo que seja benéfico para nós, a administração pública, se isso... Por que benéfico? Porque se isso for um custo menor para o licitante, vai impactar menos no preço, né? Isso que é o importante, né? E que cumpra a finalidade, que é a garantia, né? Então, explicado, vai cair na prova isso, do jeito que está aí, espero que vocês tenham entendido, né? Mas é um pouco assim que funciona. Título de capitalização eu gosto, sabe? Estão gravando, mas não é propaganda aqui do Banco do Brasil, né? Eu sempre compro um Orocapzinho, né? Mas a gente não joga na Mega Sena, porque eu acho que esse jogo de azar... Assim... Tem prazo também? Então, mas o título de capitalização é um título que você compra, mensal ou pagamento único, e fica concorrendo prêmios, né? E ali, né, uma sortinha, né, ó, a capitalização é a operação que tem por objetivo promover um capital mínimo perfeitamente determinado, né, pago em moeda nacional, tal, com direito a resgate e o direito aos prêmios de sorteio. Olha que interessante, porque daí você faz a compra do título e você paga. No final, você tem todo o valor que você pagou devolvido, né? Oi? Esse também bloqueia? Esse também. Então, vocês já estão interessados em saber como é que funciona, porque você já conhece o título, né? Então, esses títulos de capitalização, eles têm os tradicionais, instrumento de garantia, compra programada, popular, incentivo e filantropia premiável. É uma resolução que disciplina a emissão desses títulos. Ele tem previsão legal, Decreto-Lei 261 de 67, para títulos de capitalização, exatamente. O que a lei admite é só aquele título de pagamento único com resgate total. Por quê? Porque o pagamento parcial, mês, ele só garante o valor que você já te pagou, né? O pagamento único com resgate a 2, 3 anos, você já pagou o total do título. Só que o resgate é daqui a 2, 3 anos, mas você já pagou o total, né? E vamos lá então. A modalidade de título de capitalização com instrumento de garantia tem por objetivo
propiciar a provisão matemática de capitalização do título que seja utilizado para assegurar o cumprimento de obrigação assumida. A vinculação do título de capitalização à obrigação de garantia se caracteriza, com o contrato principal, dispuser expressamente sobre a possibilidade de utilização dessa modalidade. Então tem que estar lá no edital. Vai ser admitido, por exemplo, título de capitalização na modalidade de garantia. É vedada a vinculação da provisão monetária para a capitalização e aquisição de bens ou serviços. Então você não pode se valer isso para adquirir bens e serviços, assim como garantia. É vedada a indicação previamente impressa do cessionário, eventual cessão de direitos, e a cessão realizada por título só se aperfeiçoa quando ocorrer a quebra do contrato principal, momento que o cessionário poderá resgatar o título respeitado as condições gerais. Tá? Título de modalidade de garantia, deverão ser escriturados com prazo superior a 6 meses, tudo regra de disciplina desses títulos de garantia. Aí, se ocorrer a extinção do contrato antecipada, o titular poderá utilizar o título para garantir outro contrato, solicitar o resgate antecipado sem aplicação de penalidade, assegurar o término. Durante a vigência do contrato principal que dispuser a obrigação de garantia, o resgate do título somente poderá ocorrer com a anuência do terceiro garantido. Então, veja o seguinte: é comprado e dado e emitido em nome da administração. Em nome da administração. Por isso tem toda o contrato, todo esse regramento, É vedada a indicação previamente impressa do cessionário, eventual cessão de direitos. Na realização, fica aperfeiçoada a quebra do contrato. Porque senão o quê? Senão o título de garantia de pagamento único é de quem é o contratado pela administração pública. Ele é um título de garantia, ele que é titular e está ofertando à administração. Só que tem esse regramento para facilitar as hipóteses de levantamento dele pela administração. No entanto, outros títulos, os de pagamento único, na disciplina da resolução, você vai perceber que é possível a cessão de direitos do título. Então, me parece assim, que não só um instrumento título de capitalização, porque a lei diz título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. Então, por exemplo, tem títulos de pagamento único que não é título à garantia. Só que você compra o papel, faz um pagamento único, ao final do período de 2 anos, 3 anos, 48 meses, você resgata 100% do que você falou corrigido. A correção é menor que a poupança, porque não é uma aplicação financeira, É para ficar concorrendo aos prêmios, É tentando a sorte ali. Mas o que eu quero dizer que não é só essa modalidade que é permitida em licitação. Não é só essa modalidade, tá? Mas, por exemplo, olha no edital, Esse edital eu acho que era Sudeco, enfim, governo de unidade federal. Na hipótese de opção de título de capitalização, a garantia deve ser custeada por pagamento único, zero total, sob a modalidade de instrumento de garantia. Então, aqui nesse edital, ele limitou a modalidade do título de capitalização sobre instrumento de garantia, tá? O título deve ser apresentado ao contratante juntamente com as condições gerais do processo de capitalização que foi aprovado no artigo tal da resolução SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, tá? Então, essa modalidade de garantia, ela é a mais usual quando se admite a apresentação de título de capitalização. Mas ela não é a única. Por quê? Porque eu posso emitir o título de pagamento único e fazer a cessão de direitos desse título como garantia. Eu posso fazer a transferência de cessão de direitos vinculado, tá? De pagamento único, que não é um instrumento de garantia. Daí eu estou fazendo o quê? A cessão, estou transferindo meus direitos para você, com base nesse valor do título resgatável, com base à garantia apresentada na licitação, no contrato administrativo subjacente, tá? Tanto que a garantia é prestada só ao contratado, Porque a garantia é da execução, já é contrato, já tem um instrumento de contrato, tá? Mas esses entraves, esse desconhecimento
também gera, assim, de um certo modo, uma dificuldade, né, da gente operacionalizar. Isso talvez não fomente, porque a ideia é fomentar, não é, esses mercados de capitalização, né? Porque as instituições ganham com isso, né? E talvez as pessoas que apliquem também tenham essa, né, enfim, essa vontade de ficar concorrendo a prêmios, que só presta para isso, né? Para concorrer a prêmios, porque não é investimento, tá? Mas é possível, título de capitalização com pagamento único. Aí o edital deve disciplinar a modalidade aceita e, se não for essa de garantia, prevê a hipótese de cessão, como deve ser operacionalizada a cessão de direitos do título à administração pública como garantia.